Manda bala. A parte interessante desse momento é que ele precisou se mexer. Ele sabia que ele necessitava do recurso e a alternativa que ele tinha era pegar o cheque especial. E nesse momento, algo que ficou muito bem definido são os 4 pilares que ele utiliza no negócio. O principal, antes de tudo, é vontade. Ele fala que muitas pessoas falam que têm vontade de empreender, mas no primeiro sinal, a pessoa desiste. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. O próximo pilar que é a visão, né? Que é diferente de vista, né? Vista todo mundo vê. Visão é algo fora da curva. Coragem, fantástico, porque se ele não tivesse coragem, ele teria, sei lá, voltado para trás, não vamos abrir mais a escola, o cara não vai dar mais o voyage dele. E coragem de pegar o cheque especial, porque a gente está falando em valores agora, 20 mil parece pouco, mas na época... 12% ao mês, 144% nos juros ao ano. compostos, imagina isso acumulando. E a questão da competência. Não adianta você ter, óbvio, a vontade é fantástica, mas você tem que ir avançando. A visão, a coragem, e o capital intelectual que a gente fala, né? Que você saber colocar a ideia em prática. Eu acredito que ele adquiriu e aperfeiçoou esses 4 pilares nesse tempo que ele passou vendendo, até ter um insight de montar o próprio negócio. E é legal que ele estava inserido no setor, né? Sim. Então ele já sabia como funcionava. Mas enfim, ele abriu a escola, ele tinha dinheiro apenas para pagar a estrutura do negócio. Mas ele tinha que pagar aluguel, a equipe que ele tinha contratado. Sim, a equipe acadêmica, né? Viver também, né? E aí você viu que a estratégia dele foi interessante, porque no primeiro ano dessa escola, ele colocou 1.000 alunos matriculados. Depois de 7 meses, ele abriu uma segunda escola em São Paulo, onde ele matriculou 1.500, ou seja, em um ano ele tinha 2.500 alunos matriculados. E a estratégia que ele utilizou foi o 30-5-2. Explica um pouco melhor pra gente, Matheus, essa estratégia. Cara, essa estratégia é o seguinte, ele não tinha dinheiro para investir em publicidade. Então, ele tinha que trazer um fluxo de caixa para a empresa. E como fazer isso? A venda. É a venda que coloca o dinheiro em caixa. E aí ele fazia assim, 30 pessoas, ele ligava. A cada 30 ligações, ele conseguia marcar 5 visitas. E a cada 5 visitas, 2 matriculavam. Mas olha só que interessante. Qual que foi a ideia dele para ele abrir a WhatsApp? Era o seguinte, já tinha várias escolas de inglês. E aí ele viu que a pessoa que estava no mercado de trabalho, o adulto, ele não podia esperar 7, 9, 10 anos para fazer esse curso. O diferencial dele na hora de abrir essa empresa é que ele ia ensinar o inglês para adultos em 18 meses. Uma observação que ele teve para o mercado que eu achei genial é que ele entendeu que muitos desses adultos eles não queriam fazer um curso porque era glamuroso. Eles queriam fazer por necessidade. Haviam dados estatísticos que, na época, uma pessoa que sabia falar um outro idioma, o inglês mais propriamente, tinha um salário 30% maior que os outros. Então, baseado nisso, ele tinha uma estratégia de negócio. Aí, quando ele fazia essas ligações, voltando no 30-5-2, ele pegava, oferecia benefício para as pessoas que matriculavam. Um benefício que era percebido pela pessoa. Um desconto ou algo assim. E a pessoa indicava 20 pessoas. Aí ele ligava. Ele tinha um departamento comercial, que na época a maioria das empresas não tinha um departamento comercial. Que esse departamento ligava e falava assim, oi Luiz, tudo bem? O Matheus, ele está estudando com a gente, está gostando, e ele te indicou para falar inglês, cara. Você tem interesse em falar inglês? Porque a maioria das pessoas tinham. E ele falava, Luiz,
você tem interesse em falar inglês. E por que você ainda não está estudando inglês? A nossa alternativa era a nossa estratégia comercial. E a nossa estratégia comercial, ela não atuava naquele um aluno que se levantava e ia se matricular. Ela sempre atuou nesses 200 alunos que estão falando, eu vou estudar inglês, mas ele não se levanta da cadeira e vai lá. Dentro desses 200, nós sempre atuamos sozinhos. Porque a nossa estratégia comercial ela é proativa. Ela não aguarda a vinda do cliente, ela vai até o cliente. Então, aproveitando e respondendo outras perguntas, como é que a gente conseguiu os primeiros clientes? Não é? Então, cada aluno que se matricula na escola, ele, em troca de um benefício, seja um desconto, seja algum benefício percebido, de valor percebido por aquele aluno, ele indica 20 amigos. Nosso departamento comercial, em primeiro lugar, nenhuma escola, as escolas não têm departamento comercial, não tinham naquela época departamento comercial. Então nós já formatamos um departamento comercial que eram profissionais dedicados 100% à prospecção de alunos. Então eles entravam em contato com esses amigos. Então ligava para a pessoa, olha, eu estou ligando para você, o Seite é nosso aluno, indicou você para... E a gente gostaria de saber se você realmente tem interesse em aprender inglês, se você acha que inglês é importante. E se a pessoa dissesse, não, eu acho legal, eu tenho interesse em aprender inglês, não, você não está estudando inglês por quê? Não, por falta de tempo. Geralmente é essa, né? A justificativa, né? Falta de tempo. Não é? Mas se você conhecesse uma escola que resolvesse o seu problema de tempo, você estaria disposto a investir no seu inglês? Lidando com objeções. E a Estratégia pessoa, de vendas muito boa. E a pessoa, não, sim, então tá bom. Então, olha, mediante o que você está falando, se você concordar, nós vamos até você fazer uma apresentação para você conhecer a escola. O Seite é nosso aluno, está gostando do curso e tal. Vamos apresentar para você. Se você gostar da escola, você pode se matricular, mas você não tem nenhum compromisso. Ah, tá legal. Ou seja, para cada 30 ligações, a estatística é essa. 30 ligações, 5 visitas. 5 visitas, 2 matrículas. Mas olha só, você vê que ele em um ano ele fez 2.500 matriculados. Ele teve uma constância. O que fica bem claro disso é que o Flávio até hoje diz que trabalha 15 horas por dia. E isso é fenomenal, porque ele não precisa. Não, mas é bilionário que ele vai trabalhar. Quando as pessoas questionam isso, o que ele diz? Eu adoro produzir, eu adoro o que eu faço. Ele fala que há muito tempo ele já gera valor para as pessoas sem nenhum retorno. Geração de valor, que é um projeto criado. Em 2011 ele criou esse projeto. E fica bem claro isso, né? Quantas pessoas ele já ajudou sem um retorno financeiro, né? Porque existe outro tipo de retorno. Eu acho que ele está revertendo tudo que ele conquistou, não só financeiramente, né? Mas a questão do patrimônio intelectual que hoje ele tem, e ele divide isso com o público. Cara, e ele vendeu o WhatsApp, eu sei que ele, em um ano, que ele tinha aberto as 2 escolas, ele estava faturando R$500 mil por mês. E vendeu a empresa, depois tinha mais de 400 franquias. O valor foi quase R$1 bilhão. Antes disso, o Carlos Wizard fez uma proposta para ele. Ele queria comprar o negócio dele por 200 milhões. Quando ele recebeu a proposta, ele viu que esse empresário estava olhando, não era só o lucro, tinha algo por trás disso, que fazia o WhatsApp valer tanto. E ele citou o equity. O que é o equity? Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual? Na verdade, o equity é quando o empreendedor ele não trabalha só pelo lucro, ele trabalha para deixar a empresa grandiosa. O que o Flávio fez foi dar valor à empresa, com todos os conceitos, fundamentos, e isso fez com que aquele aporte inicial, onde ele construiu a empresa e foi adquirindo valores com o tempo, esses fundamentos crescessem tanto que fizesse com que a empresa valesse muito mais do que foi aportado. Mas enfim, aí ele recusou, não vendeu. Aí passou um tempo, em 2003 ele fez a venda, né? Que a gente já citou, por quase R$1 bilhão. E depois da venda, né, que foi feita em 2003 para o Grupo Abril, ele foi viver um ano sabático. E ele tinha virado um motorista do filho dele. E ele começou a acompanhar, que ele viu que nos Estados Unidos as crianças, né, e os pais incentivavam muito o esporte. E aí ele foi pesquisar a fundo, ele foi ver que crianças entre 5 e 17 anos que praticam futebol em torno de 24 milhões. E que na época o esporte mais praticado era o soccer, né, que é o nosso futebol. E ele foi ver que quem investia nos filhos eram realmente os pais.
O pai, ele via no sentido de que o filho ele teria mais disciplina, mais liderança, mais garra. E outra coisa, muitas universidades nos Estados Unidos, elas ofereciam bolsa para os jovens que se destacavam no esporte. E ele comentou numa das entrevistas que essas faculdades ofereciam de 25% a 100% da bolsa para os alunos que se destacavam. Porque nos Estados Unidos tem duas maneiras de você ingressar na faculdade, que é você passar pela nota, ou o pai tinha que pagar. Eu vi que a maioria dos pais, eles juntam capital para que quando o filho fizer 17 anos, sai de casa e ele banca a faculdade do filho dele, né? Porque aí você vai ter certeza disso. E o pai que não fizesse isso era considerado um fracassado. Loser, né? Que eles falam muito. Isso era uma oportunidade. Olha só, o empreendedor foi estudar a fundo, ele contratou uma empresa para estudar e viu esses dados. Ele viu que a MLS, que era a principal liga dos Estados Unidos, era a 7ª no mundo em audiência. E ela poderia ser a principal no mundo em poucos anos. E aí ele foi ver um clube, que era o Orlando City. Você falou que ele foi convidado a ser acionista. Ele foi convidado para comprar ações do clube. Como ele viu que o Orlando City era um clube de 3ª divisão, ele precisou traçar todo um plano para levar até a 1ª divisão e ele ganhar autoridade nos Estados Unidos. E levou o Kaká, né, como uma das principais estrelas, né? E passaram outras estrelas. Hoje no clube feminino tem a Marta. E aí, enfim, ele abriu e ele citou que o negócio, o clube, acho que foi em 2015 que inaugurou, né, o estádio, e foi quando estreou, né? Sim, na verdade, o que a gente pode deixar claro aqui, nessa negociação, a diferença entre um clube brasileiro e um clube americano. No Brasil, é uma sociedade sem fins lucrativos, um clube. Que ganha só com publicidade. Isso, exato. Lá nos Estados Unidos, o clube já é uma empresa. Então, ele responde como dono da empresa. O acordo que ele tinha com o governo, com a prefeitura, é que o valor que ele fosse definido para comprar o clube, que a gente pode colocar hoje entre 200 e 220 milhões, e a parte dele entre 100 e 120 milhões, no final das contas, ele teria que aportar durante 3 anos e cumprindo uma série de regras. E uma delas seria a construção de um estádio próprio, que eles utilizavam, o clube na 3ª divisão utilizava o estádio da prefeitura. E tinha que ter pelo menos 25 mil pessoas, né? Sim, a capacidade. Ocupantes, a capacidade. Aí ele fala de 3 negócios no Orlando City. Que o primeiro ele viu a empresa, né, o clube, onde ele tinha que ganhar dinheiro com publicidade, com a venda de jogadores, e tinha um segundo negócio, que era a arena, onde ele ganhava com a questão de o que era vendido no estádio, né, com os ingressos, e tinha as suítes corporativas, que é os camarotes, né, várias suítes corporativas onde as empresas pagavam, na verdade, um aluguel mensal para fazer networking. E eu vi, cara, é absurdo o valor, $500 mil por mês. E ele viu que esse negócio era maior que o primeiro, que era apenas o clube. Só que a cereja do bolo era o terceiro negócio. Quando os meninos eles fazem esportes e quando ele é bem sucedido no esporte, ele ganha a bolsa. Ele ganha a bolsa para ir para a faculdade. Você falou que até 100% ele consegue, né? E aí ele viu que ele podia ter nesse negócio a questão de franquias das escolas de futebol. E olha só, ele fala que para você ter um negócio, é interessante você estudar seu cliente e ver o poder de decisão dele, o nível onde ele decide ali. Ele fazia o quê? O mesmo esquema da WhatsApp. Ele já vendia inglês, né? Agora ele ia vender a questão do futebol. Só que não simplesmente do aluno, do filho do americano, da pessoa que fosse jogar bem, mas no sentido de ele conseguir a bolsa. Sendo assim, ele fazia parcerias com as principais universidades do país e os principais coaches, né, que são os treinadores. Aí ele atraía o cara não só para o futebol, mas para ele ter esse benefício. Então, quem pai que não ia querer? E aí ele falou que esse terceiro negócio era maior que os dois juntos. Por quê? Se tinha 24 milhões de praticantes, de crianças entre 5 e 17 anos, se ele atingisse 5%, seria 1.200.000. Então, o valor que ele conseguiria com esse terceiro negócio é muito maior do que todos os outros dois. Se ele não tivesse esse conhecimento, esse capital intelectual de tanta experiência, acho que não teria observado dessa forma, né?
O conceito por trás disso tudo, que ele deixou bem claro também, é que essa visão de participação dos pais é muito importante, porque o pai está participando mais da vida do filho, ele está praticando esporte, ele está longe do que é errado, né, que crime e tudo mais no geral, e a observação dele também é que, assim, se a faculdade resolve dar 50% da bolsa, $25 mil que cada pai economiza por ano, sendo que, em média, os pais gastam 50 mil por ano, $50 mil por ano na educação do filho. Então é um retorno que o pai tem também, né? Não só a questão também de participar mais da vida do filho dele, como a questão da educação, mas como retorno financeiro. Exato. Fantástico, cara. 3 anos após a venda da WiseUp, houve uma oportunidade para que ela fosse comprada de novo. 70% abaixo de quando ele tinha vendido. Aproximadamente. E recentemente ele vendeu 20% da WiseUp para o fundo Kiné Investimentos, fazendo com que o objetivo deles agora seja ter 1.000 escolas e um valuation de 3 bilhões. Cara, e falando de notícias recentes, ele vendeu o clube, né? Orlando City, por mais de 2 bilhões. Rapaz! E todo mundo achava que ele não ia vender, né? Mas como ele sempre fala, 3 funções para uma empresa. Ou ela vai ser vendida, ou ela vai ser dada, ou ela vai falir. E nesse caso, o que é mais vendável é a empresa que prospera. Muita gente questionou ele ter vendido. Poxa, você vendeu a empresa, ela tá na alta e tal. E é o que acontece com quase tudo, né? As pessoas, quando o negócio tá na alta, ela fica segurando, né? Aí quando começa a cair, ou tá lá embaixo, o cara vai e vende. É igual na bolsa de valores, né? Exato. E teria que ser o contrário, né? O mercado é implacável, né? As pessoas pacientes e empreendedoras tendem a sobressair nessa quesito. Eles falam que o impaciente cede o dinheiro pros pacientes, né? E, cara, diante dessa trajetória que a gente falou do Flávio aqui, cara, ele, pra mim, ele é a principal referência. Pra mim também. Porque ele foi tido como um dos 4 bilionários, entre 50 no Brasil, que saíram do zero. Então, assim, realmente, é que as pessoas, hoje é tanta corrupção que as pessoas não acreditam mais, mas ele provou, ele mostra até hoje, você vê que existe uma clareza na comunicação dele, que realmente se você se dispor, né, ter a vontade de desafiar o senso comum, né, o cara que não sabia falar inglês, não tinha recursos, não teve um diploma universitário, construir, né, um império desse, é possível, né? O Flávio, ele está diretamente no público. As pessoas veem o Flávio pela cara tapa que ele deu, mas boa parte desse crédito dá-se à esposa dele, né? Isso a gente não pode deixar de fora. Ela foi o apoio fundamental. Foi o motivo desse começo. Foi o motivo de tudo, né? Talvez ela tenha feito toda a diferença para que eles construíssem esse império. Assim, talvez a história dela não seja tão pública assim, mas quem está no meio entende a importância dessa pessoa na vida dele. Porque quando ele foi morar fora com a empresa que ele trabalha de inglês, antes de ele lançar o WhatsApp, ela trabalhava no financeiro. Então, assim, quando eles iniciaram juntos a escola, ela dava todo esse apoio, ela fazia toda a parte financeira. Então, assim, ela realmente participou muito, não só por ser o objetivo dele, né, o que movia ele a atingir aquilo, mas como também ela deu o apoio para ele que ele precisava vender, então ele ficava nessa parte aí. Depois ele fez vários vídeos aí, ele sempre fala da venda, você ter a vontade, e que se a pessoa não souber vender, se aliar alguém que sabe vender, e se a pessoa quer vender, que ela começar o quanto antes, porque a venda é essencial. Além de ser um excelente vendedor também, ele foi um excelente comunicador, né? Porque na época que ele foi fazer reservar, né, queria alugar no Rio de Janeiro, uma escola, ele não tinha fiador, 23 anos, e ele falou que tomou uns 30 nãos, para depois conseguir o sim. E aí depois que ele teve o resultado em 7 meses, a escola foi abrir em São Paulo, na Avenida Paulista, principal avenida do país. Ele achou que seria um pouco mais fácil. E ele falou que estima que ele deve ter tomado uns 80 nãos. Foi pior. Pior. Então, assim, se ele não tivesse aquela inteligência emocional, a gente tivesse apanhado muito, né? Porque o empreendedor, que a gente sempre fala, que ele passa 90% do tempo apanhando, só 10% batendo. Ele teria existido, né? E qual é a maior lição que a gente tira dessa história?
que o Flávio foi um empreendedor nato. Ele passou pelos 3 níveis do empreendedorismo, que é o empreendedorismo por necessidade, por oportunidade e por produtividade. Ele soube passar com excelência por esses 3 níveis. Sim, e pelo que a gente já falou, para ele empreender é ter vontade, visão, coragem e competência. Esses são os pilares para empreender. E aí, você concorda com isso? Difícil contestar, né? Uma referência dessa, com um resultado desse. Um case de sucesso. Ajudando tantas pessoas, né? Impacto para a sociedade. Provavelmente um dos brasileiros mais importantes no mundo hoje.